Bom dia, na paz do Senhor Jesus. É o nosso devocional Bíblia no Coração. E hoje nós escolhemos um texto bíblico para meditarmos. 1 de Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 24. Diz o texto: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Então eu quero chamar a sua preciosa atenção para uma reflexão dentro desse texto. O apóstolo Paulo está usando aqui a figura, né, dos atletas como uma metáfora. Ele pegou essa figura, pegou essa parte e está usando aqui para nos mostrar, nos trazer algo da parte de Deus. Quando eu observo para este ponto, junto com o apóstolo, eu quero meditar aqui que as Olimpíadas, por exemplo, são de 4 em 4 anos. Os atletas vão trabalhar bastante para que, quando chegar esse período, eles possam se apresentar da melhor maneira possível. Então, eles vão colocar os seus corpos sob disciplina e vão treinar, e treinar, e treinar. E eles vão trabalhar nessa jornada para alcançar a sua melhor performance, para chegar ao auge ali, para que ele possa competir. Eles vão galgando milésimos, centímetro, e eles vão buscando a perfeição, buscando, né? Isso tudo porque eles colocaram os seus corpos sobre disciplina rígida, porque eles querem alcançar algo, eles querem alcançar. Então eles vão correr para vencer. O apóstolo está chamando a nossa atenção para o texto bíblico e dizendo que se eles correm em busca de algo que é perecível, nós, servos de Deus, devemos correr em busca de algo que não é perecível. Então a jornada nossa, a jornada da igreja, é algo dada por Deus. Deus nos deu essa rica oportunidade de corrermos para vencer. O primeiro fato é que nós precisamos ter objetivos de alcançar. Aí nós temos que abrir mão de muitas coisas e pegar de Deus algumas coisas, né, para vencermos. Exemplo, uma vida de disciplina, uma vida sobre o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, a constância. O domínio próprio, ele vai, à medida em que usamos, colocamos sobre as nossas vidas, ele vai nos ensinando a abrir mão de muitas coisas que nessa vida nós julgávamos que seria necessário. Vamos abrindo mão de comportamentos, de atitudes que não são reprovadas. Isto é, uma vida indisciplinada só leva a fracasso, só leva a tristeza. Mas o apóstolo está chamando a nossa atenção e dizendo para nós que nós temos que ser como os atletas. Nós temos que buscar na palavra de Deus, aos pés do Mestre Jesus, a alegria de viver e a garantia de estarmos a cada dia caminhando. Nós temos objetivos. E os nossos objetivos, não é? Nós corremos para alcançá-los. E vamos dizer aqui, estamos correndo para vencer, porque nós temos verdadeiros objetivos. A nossa jornada cristã, ela tem que ser regida por disciplina, e nós temos que entender que Deus tem para nós maiores coisas. O texto bíblico de João, capítulo de número 10, a última parte do verso 10, o texto diz: o ladrão vem roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vidas e a tenham em abundância. Vida em abundância só se encontra em Jesus Cristo. E para alcançarmos esta vida em abundância, nós precisamos estar sob o domínio próprio, ter vida disciplinada. O apóstolo está dizendo também, no versículo 25, ele diz: todo aquele que luta, de tudo se abstém, né? Eles fazem para alcançar coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Nós temos
não só um verdadeiro objetivo, como algo glorioso da parte de Deus que nos aguarda, que nos espera. Deus levou Israel 40 anos no deserto, mas os seus verdadeiros objetivos, Deus trabalhou na vida de Israel, formando ele uma nação, para que quando entrasse na terra de Canaã, eles pudessem usufruir do melhor da terra. Há alguém que diga, mas na terra com grande quantidade de pedra, deserto, são poucas coisas que tem para oferecer. Deus, ele te coloca no lugar em que os olhos dos inimigos nunca conseguem captar a vitória e a bênção de Deus ali. Ele te leva para um determinado local em que tudo aquilo que você precisa de verdade está ali para suprir as suas necessidades. Deus não vai te levar para aquilo que você quer, Deus vai te levar porque você precisa. Você precisa ter entendimento que quando você, como diz o apóstolo Paulo no versículo 26, né, que corre, que esmurra o seu corpo, que reduz o seu corpo à escravidão, que coloca-o sobre um regime de disciplina, porque ele tem um objetivo a ser alcançado, e ele quer alcançar esse objetivo. Ele não quer correr como qualquer um corre, ele não quer ficar estagnado, ou simplesmente porque está na corrida, eu estou na corrida. Não, ele quer alcançar. Eu creio que nesta oportunidade que nós estamos tendo de Deus, é hora de nós alcançarmos, é hora de nós disciplinarmos nosso corpo, é hora de nós buscarmos a santificação, é hora de nós abraçarmos a pureza, a limpeza que o Espírito de Deus está trazendo para nós. E está a cada dia colocando no nosso coração o desejo de corrermos uma carreira que nos é proposta. Então o apóstolo chama minha atenção dentro desse texto, quando ele diz que eu preciso correr para vencer. Eu não preciso correr porque os outros correm, eu preciso correr para vencer. Mas só que para vencer, eu não posso passar por cima dos outros, destruir, não. Cada um de nós temos de Deus um objetivo, um verdadeiro prêmio. Então não precisa ninguém ultrapassar, destruir ninguém, tomar o lugar de alguém. Não há necessidade disso. A necessidade é que você precisa se policiar. Você precisa colocar a sua vida sobre a ótica de Deus e entender os verdadeiros objetivos que Deus tem para a sua vida. Deus está te chamando. Há quanto tempo Ele te chama para fazer parte desse exército? Exército da oração, exército da vitória, exército da pregação, da ministração da palavra. Muitos pegam a Bíblia e sabem, eu não sei o que falar, o que dizer. Confie, leia, estude, busque e se consagre a Deus. E Deus te usará como instrumento no meio deste mundo para despertar a atenção e a vontade de muitos outros para honrar a Deus. Então entenda, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo também, ele traz uma preocupação, e a preocupação está no versículo 27, ele diz, antes, subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma ficar ou ser reprovado. Às vezes eu estou ensinando a palavra de Deus, mas não estou vivendo. Então, dentro dessa ação, eu posso perder a minha oportunidade e você alcançar. Então, veja só, vamos fazer, mas vamos fazer para a glória e honra do nome de Jesus. Vamos correr, mas vamos correr para a glória e honra do nome de Jesus. Porque o nosso Deus nos deu verdadeiros objetivos. Hoje nós precisamos entender que o que Deus colocou na nossa vida, na nossa caminhada, é importante. Vamos valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos valorizar o nosso casamento. Vamos valorizar as nossas esposas. Vamos valorizar nossos filhos, os nossos netos. Vamos valorizar o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Vamos valorizar aquilo que Deus colocou à nossa disposição, não é? Como também a oportunidade de orarmos e buscarmos de Deus, não é? Buscarmos de Deus a capacitação para vencer, porque aqui está falando de autodisciplina, está falando de domínio próprio, está falando de um fruto que é produzido dentro de nós pelo Espírito nas nossas vidas. Nós estamos correndo, não é a deriva, nós não estamos à deriva, nós temos objetivos, nós temos uma caminhada, nós temos um lugar para chegar, e é Jesus. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus.
Então entenda nesta oportunidade, para a nossa reflexão, para que neste dia alcancemos de Deus a disposição de vencer. Mesmo que levantamos meio para baixo, né? Mesmo que levantamos pensando que tudo aquilo que a vida está pregando, peças que a vida está pregando, às vezes não tem me levado a um determinado local, mas eu preciso reagir. Eu quero dar um exemplo para você. Um exemplo que está no capítulo 15 de Lucas, que fala da vida de um filho, 2 filhos, um pai com 2 filhos. Uma família, 4 pessoas, e ali um dos filhos, o mais novo, pede para o pai, que é conhecidíssimo a vida do filho pródigo. E ele pega todos os seus bens, vai para uma terra longínqua, ele gasta dissolutamente. Vem uma grande fome naquele país e ele vai trabalhar com algo que ele ainda não tinha feito. Ele vai para o chiqueiro dos porcos, para a última instância lá, e ele chega a ter desejo de comer aquele alimento que os porcos estão comendo. Isto é, a vida é errada, o caminho que ele tomou errado, uma jornada errada, dissipou tudo o que tinha e agora praticamente está sozinho, as portas estão fechadas e não há como fazer alguma coisa. Mas ele precisa de ter um verdadeiro objetivo. E dentro desse objetivo que ele precisa ter, ele precisa ser despertado. E eu creio que nessa oportunidade nós também precisamos ser despertados. Observe. A Bíblia diz no capítulo 15, o verso 17, que caindo em si, ele para refletir um pouco e ele faz uma análise da sua caminhada, daquilo que ele, de onde ele saiu, de onde ele era, quem ele era e o que ele está sendo agora. E ele cai em si, ele vê que mesmo na casa do seu pai os trabalhadores são bem tratados, tem alimento, tem roupa, as coisas lá fluem. E então o versículo 18 diz que ele tomou essa atitude vencedora de erguer a cabeça e de retornar. Aqui está o ponto principal dessa mensagem gloriosa. O tão esperado ponto não é ir, não é ter recursos, é retornar. Se saiu, retorne, volte. E quando ele retorna, ele encontra na casa do seu pai muito mais do que veste e alimento. Ele encontra carinho, ele encontra o afago, ele encontra um verdadeiro pai que o abraça, beija, troca suas vestes, porque as vestes do chiqueiro dos porcos, a veste do mundo não serve para a casa de Deus. Então ele troca tudo isso, ele abre mão de tudo isso. Seu pai lhe dá um anel novo de reconciliação, sandália nos pés, veste, ele toma banho. Tudo aquilo que pertencia a este mundo, a estas coisas, ele abriu mão e agora ele tem uma vida abençoadíssima na presença de Deus. E aqui eu chamo a sua preciosa atenção para esse fato importante. Medite. Você tem que ter verdadeiros objetivos, sendo despertado pelo Espírito Santo como você está sendo. Ele está te chamando. Ele está te chamando para uma obra gloriosa, para que você também possa fazer parte. Não dos atletas que correm nas Olimpíadas, não dos atletas que há 4 anos se apresenta e por um pequeno espaço de tempo perde e fica frustrado. Não, mas pelo verdadeiro cristão, que tem verdadeiros objetivos e que a sua jornada não acabou, a sua jornada começa. Ela está em Deus. Nós saímos de Deus e estamos indo para Deus. Que Deus nos abençoe neste dia, que possamos honrar, glorificar e exaltar o seu santo nome, acreditando na grande e gloriosa vitória de Deus. Que Deus o abençoe, meu querido, hoje e sempre, no eterno, grande e poderoso nome do Senhor Jesus.